Abramos a nossa Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 1. Salmo de número 1. Este é o texto da nossa mensagem neste culto. Salmo de número 1. Todos encontraram? Assim nos diz a palavra do nosso Deus, esse texto sagrado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, nós queremos nesse momento rogar a Tua graça sobre as nossas vidas, te pedindo, ó Deus, a bênção de sermos iluminados pelo Teu Espírito. Ilumina a nossa mente, ilumina, ó Deus, o nosso coração, para que nós não apenas possamos ouvir aquilo que a Tua palavra está nos dizendo, mas possamos aprender aquilo que ela está nos instruindo. Sejamos transformados por esta palavra, edificados por meio dela, que a nossa vida, ó Deus, possa ser de fato transformada para a glória do Teu nome. E só podemos, ó Deus, compreender a Tua palavra, se o Teu Espírito de fato, Ele iluminar a nossa vida e Ele ser de fato o grande professor, o grande arauto do Senhor para a nossa vida. Ó Deus, nos orienta pela Tua palavra e nos transforma. Em nome de Jesus Cristo, nós assim oramos, agradecidos. Amém. O livro dos Salmos é um dos livros mais lidos na Escritura Sagrada. Há inclusive aqueles que abrem textos dos Salmos de uma maneira supersticiosa em suas casas, no seu quarto, em sua sala, ou até mesmo em seus estabelecimentos comerciais, como se isto por si só resolvesse todos os problemas e como se isso por si só fosse trazer alguma transformação, alguma mudança ou proteger essas pessoas de algum mal. Não, isso de fato não é apreciar e reconhecer o valor e o poder da palavra de Deus. Meus irmãos, esse texto dos Salmos, um livro que é composto escrito por diversos autores. São 4 livros dentro aqui do Saltério, e ele nos traz informações muito importantes para a nossa vida. Então, vejamos que é um texto que sempre temos lido nas nossas liturgias, nas nossas devocionais. É um texto que nós procuramos para lê-lo nos momentos de medo, nos momentos de aflição, nos momentos de alegria também, de compartilhar algo para algum irmão ou para a nossa família. Em diversas circunstâncias nós sempre procuramos o texto dos Salmos. Então, aqui neste livro que é o Saltério, nós encontramos também uma gama de classificação de textos, né? Aí a gente vai encontrar salmos de romagem, que eram salmos
que o povo de Israel cantava enquanto estava indo para o culto, salmos que eram cantados, eram entoados, não apenas lidos, eles eram cantados nos cultos. Nós encontramos salmos de oração, encontramos salmos de adoração, encontramos salmos imprecatórios, encontramos salmos reais, salmos messiânicos, e há uma grande riqueza neste livro dos salmos que nós podemos encontrar. E esse salmo primeiro, meus irmãos, ele encontra-se aqui nesta posição no livro, não por uma questão cronológica, como se fosse o primeiro salmo a ser escrito, não. De fato, aqui ele está sendo colocado como o primeiro salmo para poder fazer uma distinção, a qual Deus, o próprio Deus, que é o autor desta palavra, ele faz sobre a humanidade. Ela é assim vista por Deus como uma parte que compõe o rol dos justos e a outra parte que compõe o rol dos ímpios. Os justos são aqueles que louvam a Deus e seguem a sua lei. Os ímpios são aqueles que não louvam a Deus e desprezam a sua lei. Então, esse salmo nos traz duas lições muito importantes, as quais nós iremos aprender neste momento. Esse salmo nos mostra, meus irmãos, dois caminhos. Ele nos mostra duas realidades. E a primeira delas é a vertente da vida e o resultado lógico na conduta dos justos. A vertente da vida e o resultado lógico na conduta dos justos. Versículos 1 a 3, que assim nos dizem esses três versículos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui nós vemos esta vertente da vida e o resultado que esta vertente da vida traz para aqueles que são justos. O texto nos ensina neste versículo primeiro, meus irmãos, que nesta vertente da vida os justos devem andar em santidade. Este é o grande ensinamento. É um dos grandes ensinamentos que este texto nos traz neste versículo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos escarnecedores, dos pecadores, desculpe, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então vemos assim que o versículo 1 começa nos mostrando um contraste entre os justos e os ímpios. Perceba que o texto inicia afirmando que o justo, ele é bem-aventurado. Ou seja, ele é bem mais que feliz. Esta expressão bem-aventurado na Escritura Sagrada significa uma felicidade tamanha, uma felicidade que é trazida pelo nosso Deus. Isso não significa dizer, meus irmãos, que na nossa vida nós não tenhamos momentos nos quais passemos por tristezas, por aflições, por medo ou por qualquer questão adversa. Mas esta bem-aventurança é aquilo que Deus nos dá, é aquilo que Deus coloca no nosso coração, é aquilo que jamais poderá ser tirado de nós. A palavra do Senhor nos diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. E portanto, o justo, a palavra de Deus aqui nesse Salmo 1, no versículo 1, caracteriza o justo como alguém que é bem-aventurado. Mas o texto ainda prossegue neste versículo 1 dizendo: ele não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, o justo, ele não anda diante de conselhos que não são compatíveis, coerentes com a vontade de Deus. Isso significa que o justo não comunga com o pensamento daqueles que vivem subjugados, escravizados pelo pecado. Todos nós somos pecadores, quer sejamos justos ou ímpios. Mas o pecado na nossa vida, irmãos, uma vez que somos justos e alcançados por Cristo, ele deve ser algo de fato sim pertinente, mas não deve ser algo que deve
escravizar a nossa vida, que deve escravizar o nosso pensamento, escravizar o nosso coração. Agostinho de Hipona, ele nos diz que o pecado é algo que nós cometemos e que nós não temos ou não teríamos a necessidade de cometer. Pela manhã nós aprendemos um pouco ao falar da criação, da forma como Deus criou o homem, em santidade, em justiça, perfeito, e deu a ele uma alma que é imortal, deu a ele uma alma que é racional, mas que este homem ele não conseguiu manter-se naquela conduta santa, ele preferiu escolher aquilo que trazia satisfação para o seu ego e acabou ocasionando a queda. E Agostinho de Hipona, que diz que o pecado é algo que nós cometemos e não temos ou não teríamos a necessidade de cometer, e basta nós olharmos para o Éden, e basta nós olharmos para a nossa vida, para a nossa experiência, que nós podemos constatar a mesma coisa. Agostinho nos conta, ele que era alguém de uma família que tinha condições financeiras, tanto que Agostinho sai de Hipona, ali na África, para estudar direito em Milão. Agostinho conta que certa vez ele e um seu amigo, ali na adolescência, roubaram o pão de um mendigo. E ele expressa qual a necessidade que eu teria para roubar a comida de quem tinha necessidade. Qual a necessidade? Que alguém que tem comida com fartura em sua casa tirar o pão de um mendigo jogado às ruas. Então, assim ele diz, o pecado é algo que nós fazemos que não temos a necessidade de fazer. E Agostinho nos diz que antes da queda, quando o homem ali, ele tinha o livre-arbítrio, ele tinha duas opções: posso pecar e posso não pecar. E quando o homem escolhe a alternativa do posso pecar e peca, agora ele não tem mais a condição de dizer posso pecar e posso não pecar. Agora ele só pode peremptoriamente afirmar não posso não pecar. O pecado é pertinente à vida de todos nós, mas nós que somos justos, alcançados por Deus, alcançados por Cristo, nós não devemos mais estar debaixo da escravidão do pecado. Porque esta graça de Deus, ela toca o nosso coração e a nossa consciência, e ela nos faz reconhecer os nossos pecados. E é por isso que a palavra de Deus aqui, meus irmãos, ela está nos instruindo, uma vez que os salmos são canções e orações, aqui nós aprendemos como devemos louvar o nosso Deus, e este salmo primeiro está aqui para nos mostrar quem são os que louvam a Deus e quem são os que não louvam a Deus. E os que louvam a Deus são bem-aventurados. Os que louvam a Deus não andam no caminho dos pecadores, não permanecem incorrendo nas práticas pecaminosas, não continua sendo cercado e compelido pela impiedade. Mas ainda o texto nos diz, ainda nesse versículo 1, ele não somente é bem-aventurado, ele não somente não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se coloca diante dessas práticas pecaminosas. E ainda nos afirma uma terceira linha deste versículo 1, dizendo, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o justo não participa do meio daqueles que não reconhecem a vontade de Deus. Lembrem daquilo que as pessoas mais velhas sempre nos dizem. É uma afirmação que é muito pertinente à nossa vida e à vida dos outros. Aquela afirmação: diz-me com quem andas, e eu te direi quem tu és. Diz-me com quem andas, e eu te direi quem tu és. Então, aqui nós aprendemos que o justo não deve andar debaixo do conselho dos ímpios, ele não deve andar no caminho dos pecadores, e ele não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Esse texto do versículo 1, meus irmãos, mostra
uma progressão da vida que é conduzida pelo pecado, pela impiedade. Veja o que ele diz: como são o caminho dos maus? Como é o caminho dos maus? Eles andam, eles se detêm e eles assentam. O texto aqui também descreve aqueles que não são justos como ímpios, como pecadores, como escarnecedores. Ímpios não obedecem a Deus. Os pecadores que não conhecem a vontade de Deus, eles têm a sua mente, o seu coração escravizados pelo pecado. Eles escarnecem de Deus. Ou seja, o texto está dizendo que eles zombam de Deus, eles zombam da sua lei, eles zombam da sua palavra. E o alerta que o texto bíblico nos traz, meus irmãos, nesse momento, é que nós devemos, como justos, viver em santidade. É que nós devemos ter cuidado com a nossa vida. É que nós devemos ter cuidado com o nosso pensamento. É que nós devemos ter cuidado também com as nossas companhias e saber selecionar com quem e onde nós andamos. E assim eu pergunto para você: será que você tem andado no conselho dos ímpios? Será que você tem andado diante de conselhos que não são coerentes com a palavra de Deus? De conselhos que te orientam a fazer aquilo que é mal? Será que você tem caminhado pela conduta dos pecadores? E será que você tem também se assentado no lugar daqueles que zombam de Deus? Será? E nesta vertente da vida, meus irmãos, os justos não devem viver apenas em santidade. Há outra coisa que nós devemos entender: os justos não devem apenas viver em santidade, mas devem também ter o prazer na lei do Senhor. Versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja, portanto, que há mais um contraste aqui que a palavra de Deus nos traz para sabermos observar qual deve ser o caminho, a conduta dos justos e dos ímpios. Qual é a realidade aqui que o texto nos aponta? Ela nos diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja que o texto do versículo 2 começa com o advérbio antes, mas aqui não apenas está esse advérbio tratando como sendo um advérbio informando que é um lugar, mas é um advérbio que aqui indica um contraste. E na versão nova atualizada, Nova Almeida atualizada, diz pelo contrário. Ou seja, o justo, ele pelo contrário de andar conforme o texto do versículo 1 diz, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele medita nesta lei de dia e de noite. Aqui o texto está dizendo que o justo, ele anda diante daquilo que é correto para ele. E muitas vezes, nosso coração pecaminoso, enganoso, o nosso desejo, a nossa vontade caída, depravada, ela nos compele, ela nos empurra para fazer aquilo que não é bom, que não é agradável, aquilo que não é coerente com a vontade de Deus. Mas nós, como justos, devemos ter o nosso prazer na lei do Senhor e devemos meditar na sua lei de dia e de noite. O nosso prazer tem que estar baseado na lei de Deus. A mente do justo, a mente daquele que serve e louva a Deus, deve estar estripada na lei do Senhor. O prazer dos justos, meus irmãos, ele deve se opor ao prazer dos ímpios. A mente do justo não segue o conselho dos ímpios. A mente do justo, ela é guiada pela palavra de Deus. E é por isso que você deve observar o que diz o versículo 2. O prazer do justo está na lei do Senhor, e nela media de dia e de noite. Veja que o verso 2 aponta e nos apresenta dois advérbios de tempo, né? Dia e noite. Mas isso não significa que devemos meditar na lei do Senhor em dois momentos do nosso dia e da nossa vida. Quando a palavra de Deus fala dia e noite, ela está dizendo que
é algo ininterrupto, é algo que deve ser constante na nossa vida, é algo que deve ser vivido, praticado em todo momento. Devemos ser conduzidos pela lei de Deus em toda a nossa vida, em todos os nossos instantes. Seja pela nossa palavra que é proferida, seja pelo nosso pensamento, seja pela nossa conduta, pela nossa prática, daquilo que nós fazemos para assim cultuar o nosso Deus na igreja, aquilo que nós fazemos para conduzir a nossa família, aquilo que nós fazemos para nos conduzir no nosso trabalho, nos nossos estudos. Façamos isso, tendo prazer na lei do Senhor e meditando, refletindo nela constantemente. Muitas vezes, meus irmãos, vivemos na prática do pecado, não dando a verdadeira importância à palavra de Deus. Muitas vezes o nosso prazer tem sido colocado naquilo que não é essencial para nós. Muitas vezes o nosso prazer está fundamentado nas redes sociais. Muitas vezes olhando a vida do outro, né? Eu acho que talvez essa seja a função mais importante que as pessoas dão até às redes sociais, olhar a vida do outro, né? Curtir, criticar, enfim. E muitas vezes nosso prazer tem sido um prazer desperdiçado. Não temos tido prazer na lei do Senhor. Não temos tido prazer no nosso Deus. Não temos tido prazer de viver com o nosso Deus. Não temos tido prazer de nos relacionar com o nosso Deus. E nos relacionar com o nosso Deus é estarmos orando e é estarmos lendo, estudando e ouvindo o nosso Deus pela sua palavra. E eu pergunto para você, em que tem se fundamentado o teu prazer? Você que é servo do Senhor, você que é justo, você que louva a Deus. A todos nós, crentes em Cristo Jesus, em que tem se fundamentado o teu prazer? Será que você tem lido, que você tem meditado e você tem sido conduzido pela palavra do nosso Deus? Será? O teu prazer está na lei do nosso Deus? Você tem meditado, você tem refletido, você tem vivido pela lei do Senhor? Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, entenda que como justo você deve não viver na prática do pecado. Você deve viver em santidade. Você deve ter o seu prazer na lei do Senhor. E você também, nesta vertente da vida, você deve, como justo, viver frutificando. Leia comigo o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Qual a figura que o texto nos traz? Olhemos para a figura. A figura aqui apresentada é a figura de uma árvore que está plantada junto à corrente de águas. Uma árvore cuja raiz está bem arraigada. Uma árvore cuja raiz está fincada em solo fértil, junto à corrente de águas, absorvendo os nutrientes necessários para viver, para apresentar o seu verdor, para exalar o seu perfume. Ela traz aqui também a figura de que esta árvore, ela traz o seu fruto no tempo certo. Essa árvore, ela está ali e o seu fruto, mesmo que esteja ali brotando, e mesmo que talvez ela esteja brotando o seu fruto no momento que muitas vezes aos nossos olhos e aos olhos dos outros, esse fruto está ali, talvez escondido, talvez não tão claro, tão notório, mas no tempo certo ela dará o seu fruto. A promessa aqui trazida pela palavra de Deus nesse versículo 3, meus irmãos, é a promessa de que esta árvore que é plantada junto à corrente de águas e dá o seu fruto no tempo certo, esta árvore ela está protegida, ela está imune contra a seca, independe das estações
Deus está com ela o tempo todo. Deus está com o justo o tempo todo. É isso que o texto aqui está nos dizendo. Esta árvore, como diz este verso número 3, ela está plantada junto à corrente de águas, e somente pode produzir frutos uma árvore que esteja de fato plantada junto à corrente de águas, sendo tratada, sendo irrigada. Certa vez, eu conversava com um senhor aqui em São Gonçalo, que cava poços, né? Não são bem poços artesianos, né? Poços artesianos são poços cujo lençol freático dele ali, brota ali, entre duas camadas de rocha, ao que me parece é assim, um aquífero, né? E os poços que ele cava não são poços profundos, como um poço artesiano, que é bastante profundo. E eu perguntava para ele se cavássemos um poço no nosso terreno, lá no Sobradinho, se havia a possibilidade de ter uma boa vazão de água. E ele me disse que sim. E eu perguntei para ele qual a certeza que o senhor tem que vai ter uma boa vazão de água. Porque eu entendia que ele me falava pela experiência. Ele não falava baseado em estudos, em pesquisas. Ele falava pela experiência. E eu perguntei a ele qual é a certeza que o senhor tem que ali tem uma boa vazão de água. E ele me disse: aquela região sua tem muita água. E eu perguntei como. Muitas cisternas baixaram a sua água, muitas secaram. Lugares onde tinha brejos, lençol freático, as pessoas fizeram desmatamento, tocaram fogo. E ele me falou: você já olhou para as árvores que tem ali naquela sua área? Elas são muito verdes, isso aponta que elas têm água ali naquele subsolo. E aí ele me disse: olhe para aquela árvore ali na praça e olhe para aquela árvore que está ali naquela casa. Olhei para as duas árvores e perguntei qual é a diferença entre elas. E ele me disse: veja que aquela árvore na praça está um pouco amarelada e veja que aquela árvore naquela casa está bem verde. E eu falei: qual é a diferença? A diferença não está no fato de que aquela árvore ali está sendo tratada pelas pessoas que a plantaram, e aquela árvore que está na praça, ela não está sendo bem tratada, ela não está sendo irrigada. Ele me disse: não, a diferença é que naquela área ali da praça tem menos água, e aquela área, aquele solo ali onde está aquela casa e aquela árvore plantada é um lugar que tem mais água. Ele me falou pela experiência. Mas vamos supor que a experiência dele está de fato correta. Porque é óbvio, meus irmãos, que onde estiver água, o solo vai ser mais fértil. A árvore vai ter mais vida. Ela vai ser mais viçosa. E aqui o texto bíblico está nos mostrando isso. O justo, ele deve ser como uma árvore que está plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A árvore que não está plantada junto à corrente de águas, ela não apresenta vida. Ela está morrendo. Ela está moribunda, amarelando. As suas folhas estão murchando, estão caindo. O texto diz que esta árvore que deve ser o justo, plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no tempo determinado, a sua folhagem, ela não murcha, ela é bem sucedida, porque ela está sendo bem tratada. Então, meus irmãos, nós entendemos que como justos devemos estar plantados junto à corrente de águas. E quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia em duas passagens bíblicas no Evangelho escrito por João. Capítulo 7 do Evangelho escrito por João, versículo 37 e 38. Também o capítulo 4, versículo 10 e 11. João,
pela ordem, 4, versículos 10 e 11, e capítulo 7, versículos 37 e 38. Assim nós vamos compreender que, como justos, devemos ser esta árvore plantada junto à corrente de águas. E vamos compreender aonde está esta corrente de águas na qual nós devemos estar plantados como árvore frutífera. João capítulo 4, versos 10 e 11. Assim nos diz: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? E aí no capítulo 7, versículos 37 e 38, diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está dizendo: eu sou a água viva, e se você tem sede, venha a mim e beba, para que rios de água viva fluam no teu interior. Jesus, meus irmãos, é a fonte de água viva na qual nós devemos ser esta árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no tempo determinado, que a folhagem não murcha e que é bem sucedida, porque estamos bem plantados, estamos bem tratados, uma planta cujas raízes estão bem arraigadas. Não sejamos uma planta semelhante àquela que Jesus nos afirma nos Evangelhos, aquela semente que foi lançada, mas caiu sobre a rocha, não fincou raízes, morreu, secou-se quando o sol bateu. Não sejamos aquela que foi plantada na areia, que as raízes não puderam ter profundidade, não foram lá buscar a água, não foram buscar os nutrientes, não trouxe vida para aquela árvore. Não, meus irmãos, sejamos uma árvore plantada junto à corrente de águas, dando fruto no tempo certo, trazendo este resultado. O resultado é vida, o resultado é ser bem sucedido. E aqui o texto não está falando nada, absolutamente nada daquilo do que os teólogos da teologia da prosperidade errônea e enganosamente têm afirmado e ensinado e enganado aos incautos. Não, o texto está dizendo: vocês devem ser bem-sucedidos porque vocês estão tratados pelo Deus de vocês. Tratados pelo Deus de vocês, tendo vida. Mas o texto, meus irmãos, não nos diz apenas que nesta vida nós temos esta vertente da vida que traz o resultado lógico para os justos na sua conduta, mas tem também a vertente da perdição e o resultado lógico para a conduta dos ímpios. Versículos 4 e 6, leiam comigo. Os ímpios não são assim, são porém como a palha, o vento dispersa, que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nesse caminho para a condenação, o texto deste salmo, no versículo 4, nos afirma que os ímpios não são como os justos. Eles estão morrendo, eles estão perecendo. Ainda que pareçam brotar vida, ainda que pareçam ser ou estarem vivos, mas estão morrendo, eles não têm vida. Observe aqui, meus irmãos, mais um contraste, mais uma diferença que o texto nos dá. A vida dos justos, o fruto que os justos produzem, o resultado que os justos alcançam vida, mas nos mostra a morte dos ímpios e o resultado que os ímpios alcançam.
perdição, a condenação. E aqui o texto está identificando os ímpios como alguém que não tem vida. Parte A do versículo 4. Eles não são assim. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha. E aí nos diz a parte B, né? Eles são como a palha. É uma palha. É como uma folha seca. Os ímpios, eles vivem na sua leviandade. Os ímpios, eles se atrevem nas suas práticas pecaminosas e colhem o resultado da sua inutilidade, a morte, a condenação. Derek Kennedy, em seu comentário, ele afirma o seguinte: a figura é tirada do joirá, ato mediante o qual o trigo é jogado para cima, para o vento soprar para longe a palha, deixando somente o grão para trás. Não sei se vocês conseguem bem entender o que ele aqui está falando, porque nós não conhecemos colheita e como se trata o trigo depois da colheita, mas como a maioria aqui, né, conhece o trabalho da roça, é mais ou menos como aquilo, né? Não sei se a linguagem está correta, mas os velhos, as pessoas na roça falam biatar feijão, não é isso? Não é isso? Depois do feijão batido e fica aqueles bagaços de palha da bagem do feijão. E aí põe o feijão numa peneira e espera o vento, né? Tem pessoas que ficam assobiando, chamando o vento, né? Achando que o vento vem com assobio. E aí jogam o feijão para cima e aquele vento ele vai pegar aquela poeira, vai pegar aqueles bagaços de palha, vai jogar para longe e vai deixar apenas o feijão, que é interessante. Então, os ímpios são como essa palha, como este bagaço, como isso que não se aproveita, como isso que tem que ser jogado fora, tem que ir para o lixo, tem que ser queimado, tem que ser devorado. A palha não se aproveita. E o versículo 5 nos demonstra qual é o fim que alcançam os ímpios, nos dizendo: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não passarão impunes no juízo de Deus. Afirma-nos aqui o texto que eles não prevalecerão, não serão sustentados no juízo de Deus. Aqui, meus irmãos, está o resultado que é lógico. É lógico. Eles plantaram e eles colherão aquilo que plantaram. Eles aqui são descritos como perversos. São perversos. São pecadores que não têm nenhum temor pelo Senhor. Eles não fazem parte da congregação dos justos. É assim que encerra o versículo 5. Esses pecadores, eles não fazem parte da congregação dos justos. Deus os separa dos justos. E é por essa razão que o Salmo aqui, meus irmãos, neste segundo parágrafo, ele fecha o seu ensinamento no versículo 6, dizendo que o caminho dos justos e o caminho dos ímpios são caminhos distintos, são caminhos separados, são caminhos que trazem resultados diferentes. São caminhos que apresentam frutos diferentes. E fecha o verso 6 dizendo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E conhecer aqui não é tomar informação, não é saber a conduta, o caminhar, o resultado. Não, este conhecer significa identidade. Significa dizer que os justos são protegidos por Deus. E Jesus nos diz que no último dia
Ele dirá. E dirá até para muitos que afirmarão: Senhor, eu falei isso em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo em teu nome. E ele disse: eu não conheço vocês. Apartai-vos. Não conheço vocês. Eu não tenho relação nenhuma com vocês. Então Deus condena e faz perecer o caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios é levado à ruína. A conduta chafurdada na impiedade é caminho para o inferno. É estar debaixo da ira de Deus. Manter a esperança, manter a sua vida assentada no pecado, é manter a sua vida na perdição. Lembremos do Salmo 73, Asaf, reclamando com Deus, brigando com Deus, murmurando diante de Deus, dizendo: eu tenho inveja dos ímpios, porque eles estão com corpo nédio, estão frutificando, estão prosperando, estão tendo resultado, e eu que sou justo, e eu que sou teu servo, e eu que sou tão humilde, né? Qual é o resultado que eu estou tendo? E aí depois, na metade daquele salmo, a gente começa a ver a coisa mudar de situação, e a gente começa a ver o pensamento de Asaf ali sendo mudado, ele dizendo: mas quando eu entrei no teu santuário e percebi a realidade, o Senhor me convenceu de que o que eles estão colhendo, de que o resultado deles é o que eles estão colhendo agora. Mas o Senhor está me dizendo que o resultado que o Senhor tem para mim é algo muito mais maravilhoso, é algo que está mais para frente. Então Deus condena, meus irmãos, o caminho que está orientado pelo mal, conduzido pelo pecado, mantida esperança nas coisas desta vida. Aqui nós somos peregrinos, estamos apenas passando por alguns instantes. A nossa esperança tem que estar em Cristo. E para isso eu quero concluir te perguntando em quem você tem mantido a tua esperança. Será que você tem andado com os ímpios, mantendo a sua esperança nas coisas deste mundo, nos planos deste mundo? Porque a palavra de Deus nos afirma aqui que os planos iníquos serão frustrados, porque Deus é o supremo juiz. Deus é o Senhor de todas as coisas. Então, meus irmãos, compreendamos que a bênção de Deus, ela é garantida para os justos que prezam a sua lei. A bênção de Deus é garantida para os que louvam a Deus e prezam a sua lei. E o juízo de Deus é garantido para os ímpios que não louvam a Deus e desprezam a sua lei. Que Deus aplique assim a sua palavra no nosso coração. Que Ele nos faça compreender aquilo que Ele nos revelou nesta noite, para que sejamos transformados pela sua palavra. Que sejamos esses justos que louvam a Deus e que têm prazer na lei do Senhor. Andemos guiados pela palavra de Deus. Tenhamos prazer na lei do nosso Deus. Meditemos, vivamos pela lei do nosso Deus. Sejamos como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá fruto, que cresce, cuja folhagem não murcha, que é cuidado e que é tratada, que é levada a bom termo pelo nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a sua graça. Oremos. Baixe sua cabeça reverentemente e ore ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, acabamos
nesse instante de ouvir a Tua palavra, a nossa única regra de fé e prática é nessa palavra que nós devemos crer, basear a nossa fé, viver por meio do seu ensino, da sua orientação. É nela, ó Deus, onde nós devemos ter o nosso prazer, meditar, viver constantemente para a glória do Teu nome. Deus nos ajude. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós, como justos, vivamos em santidade. Ajuda-nos, ó Deus, para que, como justos, tenhamos prazer na Tua palavra, vivamos por meio dela e que sejamos, ó Deus, como árvore plantada junto a correntes de água, que dá o seu fruto, que apresenta vida. A água que está plantada, ó Deus, diante de Cristo, o rio de águas vivas. Ó Deus, que nós não andemos como os ímpios, não andemos nos seus conselhos, não andemos nos seus caminhos, que nós não assentemos, ó Deus, na roda daqueles que escarnecem e zombam do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos bem-sucedidos. Ajuda-nos, ó Deus, como Tua igreja. Ajuda, ó Deus, a todos nós que somos Teus servos, aqueles que têm a responsabilidade de dirigir ao trabalho do Senhor, de dirigir os cânticos, a música que é entoada no culto que nós oferecemos para Ti. Nos ajuda, Senhor. Faz com que sejamos justos, autênticos, verdadeiros crentes diante do Senhor. Ó Deus, trata das nossas vidas. Se estamos andando no caminho mau, tira-nos desta condição miserável. Faz com que nós possamos beber verdadeiramente de Cristo, para que rios de água viva fluam no nosso interior. Abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa igreja, abençoa, Deus, os nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, trata-os, aqueles que estão cuidando desses que estão enfermos, dá forças, dá graça, dá sabedoria. Abençoa, Senhor, a nossa terra, abençoa, Deus, as autoridades constituídas. Ajuda-nos para que nós vivamos de maneira que não tenhamos tantas dificuldades como temos encontrado nesse tempo. Nos abençoe, Deus, nos dá a Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe, aplique a Sua palavra no nosso coração. Meus irmãos, é um prazer muito grande recebermos aqui a nossa querida irmã Valdineia, não é isso? Valdineia, com a sua família e o seu marido. Seu nome, meu querido? Givaldo. Givaldo e os seus filhos aí, um casal de filhos, né? O nome das crianças? Ana e João. Gente, é um prazer muito grande, tá certo? Receber vocês aqui. É uma alegria tamanha, certo? E nós queremos, sim, recebê-los, né, com todo esse carinho, né? A gente não pode dar aquele abraço físico, mas sintam-se afetuosamente abraçados por todos nós e façam dessa igreja a igreja de vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, muito obrigado, e que não seja uma visita apenas, mas que vocês façam parte da nossa igreja. A nossa oração também pelo retorno de vocês, para que Deus leve vocês em paz, da forma como também trouxe a todos vocês, tá bom? A gente vai ter a oportunidade de conversar, tá bom? Um pouquinho. E que Deus assim nos abençoe. Amados irmãos, terça-feira a nossa reunião de oração e estudo doutrinário, a qual estamos estudando aí, né, a confissão de fé de Westminster, e vamos estar estudando agora sobre a providência, né? Encerramos hoje
os estudos sobre a criação e agora vamos estar falando sobre a providência, tá bom? Como falamos, não se fala e não se pensa, não se entende nada sobre criação, omitindo a providência de Deus também. E eu quero também, com os nossos irmãos, os homens, Alisson e Jaime estão presentes neste culto, marcarmos assim uma reunião dos homens no sábado, A gente vai procurar marcar mais cedo, Não marcar 7, a gente marca um pouquinho mais cedo. Gostaria de marcar na sexta-feira, mas na sexta-feira nós temos reunião do conselho, então por conta disso a gente não vai marcar a nossa reunião para sexta-feira e sim para o sábado, tá bom? Então que Deus assim nos abençoe.